Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma ação que ela tem o potencial para se valorizar 125%. É uma ação boa, presta bons serviços, muito bem avaliada pelos consumidores e tem apresentado excelentes resultados. Vamos olhar a empresa Localiza. Ela é uma empresa de aluguel de carros, gerenciamento de frotas. Vamos falar sobre todos os negócios dela, mas de acordo com o preço que ela está sendo negociada hoje, ela tem esse potencial de valorização de 125%. Vamos entender um pouco sobre a empresa. Antes de começar o vídeo, dá aquele like, curta, compartilhe com outras pessoas, que às vezes para você pode não ser tão importante, mas para outras pessoas, para os seus amigos, vai ser fundamental esse vídeo, porque provavelmente ele tem essa ação na carteira ou pretende investir nela. A Localiza hoje é a maior empresa de aluguel de carros que nós temos no Brasil. Ela tem cerca de 20 mil colaboradores, atua em 7 países aqui na América do Sul somente. A diversificação dela não vai para além disso. Tem cerca de 600 mil carros na frota e mais de 1.000 pontos físicos onde estão localizadas as suas lojas e que prestam seus serviços. É uma das, como eu falei, é a maior empresa de aluguel de carros. O seu setor de atuação ele se divide em 4. É o aluguel de carros, gestão de frotas, seminovos e o MIO, que é carros por assinatura. Então você já consegue ter uma noção de que a empresa ela tem uma diversificação geográfica aqui no Brasil, estando presente em praticamente todos os estados. Ela tem uma diversificação geográfica no continente sul-americano e ela tem uma diversificação também em suas atividades, em que consiste em aluguel de carros, gestão de frotas, seminovos e carros por assinatura. Vamos lá, pessoal, vamos conhecer a empresa. A Localiza ela apresentou uma receita líquida de 28,9 bi, porque a escala dos valores aqui está em milhões. Sempre se preocupe com a escala. No resultado consolidado, houve um aumento de aproximadamente 34%. Esse aumento é muito forte. E aqui você consegue ver a participação de cada segmento na receita da empresa. É quase 50%, né? 14,9%, 13,9%. O segmento de seminovos apresentou um crescimento bastante relevante, de 33,4%, enquanto que o aluguel de carro, 26%. Então, esses principais segmentos da empresa apresentaram um crescimento bastante relevante se você analisa de forma anual. Se você colocar o trimestre, você tem o resultado do primeiro trimestre de 2024 de 8,6 bi versus 6,8 bi do mesmo período do ano passado. Um crescimento de 27,3%. O engraçado é que foi um reloginho aqui, né? O segmento, o consolidado, acrescentou crescimento de 27,3%. O aluguéis de carro, crescimento de 27,1%. E seminovos, 27,4%. Foi um resultado bem homogêneo da empresa, né? Bem interessante. Aqui você tem um panorama geral por atividade. Aqui, ó, receita líquida de aluguéis de carro, receita líquida de gestão de frotas, seminovos. Então, a receita líquida de aluguéis de carro apresentou de forma trimestral esse crescimento de 20,2%, incluindo os royalties. Então, a receita do trimestre foi em 2,3 bi versus 1,9 bi do mesmo período do ano passado. A receita líquida de gestão de frotas ficou em 1,9 bi, um crescimento de incríveis 35,4%. Muito forte esse crescimento da gestão. E os seminovos apresentou um crescimento de 27,4 bilhões. Então, no slide anterior, a gente tinha visto esse resultado de seminovos e gestão de frotas. Agora, eles já incluíram aqui o aluguel de carros. O lucro teve um crescimento de 40,6%. Para o lucro crescer nesse montante é porque o resultado foi muito positivo. Então, vamos seguir. Então, você já consegue ter um panorama de escala de valores por atividade que a empresa presta. Vamos analisar o setor de aluguéis de carro. Você vê que no trimestre houve um crescimento de 20% aproximadamente na receita líquida, saindo de 2,3 bi, saindo de 1,9 bi para 2,3 bi. É um crescimento muito forte. Se a gente for analisar os critérios que levaram a esse crescimento, nós vamos ter um crescimento de 5,6% no número de diárias. Aqui é a taxa de utilização. Ela saiu de 78% para 78,5%, crescimento de
0,5 pontos percentuais. E a diária média, ela só cresce de 2021, 2022, 2023 e o trimestre apresentou um crescimento de 13,7%. Então você tem aqui, deixa eu voltar, o número de diárias para esse segmento, você tem a taxa de utilização e a diária média. Esses são os requisitos que você precisa analisar para quando você for olhar para o segmento de aluguéis de carro. Eles apresentaram no trimestre bom desempenho, no comparativo anual a taxa de utilização deixou um pouquinho a desejar, mas nada preocupante, né? 0,3 pontos percentuais é considerado estável. Vamos para a gestão de frotas. A gestão de frotas apresentou um crescimento de 35,4%, um crescimento muito forte, saindo de 1,4 bi para 1,9. E no comparativo anual você vê que ela só sobe. Então esse segmento da empresa está muito forte. O número de diárias também só cresce, 25% em um ano, 25,4% no outro e 15,4% no trimestre. E você vem aqui, a taxa de utilização nesse segmento, ela caiu 1,3 pontos percentuais de um trimestre para o outro e no ano ela também está em queda de 1,4%. Nada preocupante, é uma variação normal. E, por outro lado, você tem um aumento de 20% na diária média, se você for analisar de 22 para 2023, e um crescimento de 17,2% se você for analisar o trimestre. A gente já conheceu um pouco mais da empresa, não é tudo, tá? Eu não tenho como colocar tudo da empresa, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, ou eu teria que fazer mais de um vídeo. Mas vamos olhar aqui alguns números de valuation da empresa, que é o que a gente se propôs nesse vídeo, não é? Nós temos aqui, ó, valuation de preço, que é o P sobre PL, P sobre VP e Enterprise Value sobre EBITDA. São os três principais valuations de preço que você pode encontrar. O PL é quanto tempo você vai ter de retorno das suas ações, dado a lucratividade atual da empresa. Ele é medido em anos. Em 2024, um PL de 21,5%, 21,5% significa que investindo na empresa e dado o lucro atual dela, você vai ter o retorno em 21 anos. Parece muito, né? Mas eu quero que você acalme o seu coração, porque esse indicador ele não leva em consideração o crescimento da empresa. E nós vimos que a Localiza ela tem um crescimento muito forte em todos os seus segmentos. Então, esse valor aqui ele não se manterá, porque é uma relação entre o quanto que o mercado está pagando pelos lucros da empresa. O que você tem que pensar é, se é uma relação do quanto que o mercado está pagando pelos lucros da empresa, e esse número ele está alto, significa que o mercado está pagando bastante pelos lucros. Por isso que a ação em tese ela fica cara, porque o mercado ele consegue enxergar um crescimento para ela. As pessoas elas estão deixando de andar de carro, está cada vez mais difícil e caro você ter carro. Então o contexto de aluguel de carro, o contexto de você terceirizar esse tipo de transporte para as empresas, ele é muito bem visto pelos analistas, inclusive por mim. As pessoas elas estão deixando de ter carro, seja por dificuldade do poder público, em o poder público criar dificuldades para as pessoas terem carro, aumentando os impostos sobre os carros, eles ficando mais caros, o poder público fazer determinadas obras voltadas para o transporte coletivo em detrimento do carro. Eu não estou julgando se está certo ou está errado, tá? Eu só estou colocando o contexto de mercado que você tem que analisar. Então, o mercado ele está bonificando bastante esse tipo de ação. Por outro lado, você vê que ó, o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, é o quanto que a empresa, o quanto que o mercado está pagando pelo valor patrimonial da empresa, pelo patrimônio líquido dela. É apenas de 1,7. Se esse valor é igual a 1, significa que o patrimônio líquido da empresa ele está sendo negociado pelo mesmo valor que ele vale. Se ele está acima de 1, significa que o mercado está pagando mais pelo patrimônio líquido da empresa. E se está abaixo, o mercado está pagando menos. 1,7 é um P sobre VP extremamente baixo. Você pode olhar pelo histórico. 1,7 já teve 2,6, já teve 2,9 aqui, 5, 8 e 6,5. Então, historicamente, esse P sobre VP ele está baixíssimo. A mesma coisa o PL. Eu coloquei esse slide justamente por causa do histórico. Ó, o PL já teve 41, já teve 26, 19,5, 49, 42. Então, historicamente, 20
é baixo. Vocês conseguem entender? Enterprise Value sobre EBITDA é o valor da empresa dividido pela eficiência operacional. Se esse valor, quanto menor ele for, significa que como o EBITDA está no denominador da fração, a empresa ela consegue entregar mais eficiência do que o que ela está sendo negociada no mercado. Eu não vou falar desse indicador com detalhe porque ele é um pouco mais complexo. Mas o que você tem que ter noção ele é um indicador de preço. Então, quanto menor ele tiver, mais barato tem de estar a ação. E vamos lá, ó. Ele está com Enterprise Value sobre EBITDA de 7. Já esteve 9, já esteve 14, já teve 23, agora está 7. Então você vê que numericamente a empresa ela está sendo negociada com um grande desconto. Vocês conseguem entender isso? Lucro por ação 1,9. Você vê que é uma das máximas, 1,9, 1,5. Esse período aqui foi muito positivo para a empresa, 2021, 2022, mas é o terceiro maior indicador, ou seja, a empresa está conseguindo entregar muito lucro pela quantidade de ação que ela tem de circulação no mercado. Consegue entender esse valuation de preço da ação? Vamos seguir. Vamos falar agora dos indicadores de endividamento. Nós temos aqui dívida líquida sobre valor patrimonial, dívida líquida sobre EBITDA e liquidez corrente. Eu vou focar nesses dois. Dívida líquida sobre EBITDA é a dívida de fato da empresa, tirando a dívida bruta e o caixa, dividido pela eficiência operacional dela. Como é um indicador de endividamento, quanto maior for esse indicador, mais endividado é a empresa. Então, a empresa está apresentando um endividamento de 10,7, é o maior já apresentado na série histórica, o que significa que a empresa ela tem se endividado para promover esses novos investimentos, com relação à gestão de frotas e expansão dos pontos de atendimento. O índice de liquidez corrente. O que esse índice te passa? Ele te passa a capacidade que a empresa tem de honrar os seus compromissos de curto prazo. E esse índice, ele mostra que com o que a empresa tem de caixa, ela tem total condições de honrar com esses compromissos. Porque o índice de liquidez corrente igual a 1 significa que com o caixa que a empresa tem e a dívida de curto prazo, eles se zeram. Mas a empresa consegue pagar, então é positivo. Se tiver acima de 1, significa que com o caixa que ela tem, ela paga a dívida e sobra. Se tiver abaixo, significa que a empresa ela não tem condições de pagar com o seu caixa a dívida de curto prazo. Então, esse indicador aqui, acima de 1, é bastante positivo. Aqui nós temos a rentabilidade. ROI, Return on Equity, ROA, Return on Asset, e ROIC, Return on Investment Capital. Nós temos retorno sobre o patrimônio líquido, retorno sobre os ativos e retorno sobre o capital investido. Quanto maior forem esses indicadores, melhor. Nós temos um ROI de 7,7, bem abaixo do histórico que a empresa vinha apresentando. Nós temos uma ROA no mesmo sentido, bem abaixo do que historicamente a empresa apresentava, e o ROIC no mesmo sentido. Então você vê que na rentabilidade desses indicadores, a empresa ela não está muito bem. Mas acredito que com os resultados trimestrais melhores, esses indicadores tendem a mudar. O que eu quero que vocês entendam é que o valuation, quando você vai falar de valuation, é o preço da ação hipotético. Na capa do vídeo, nós temos lá o potencial de valorização da ação de 125%. É porque, de acordo com o grande banco, o Banco BTG, o preço-alvo da ação é R$90. E ela hoje está sendo negociada por R$40. Então, ela tem esse potencial, esse espaço de crescimento para poder valorizar com base no seu resultado e com base na expectativa de mercado. Deixa eu voltar aqui com vocês. Voltei aqui. O que eu quero que vocês entendam é que o valuation ele é uma expectativa. Na verdade, ele é uma mistura de dois pontos. Primeiro, análise do resultado passado com projeção desses resultados futuros. Ok? Você analisa o passado e você projeta o futuro e vê esses valores futuros, o quanto que eles valem hoje. A outra coisa é a expectativa do analista com relação à valorização e com relação aos critérios desse valuation. Vocês precisam ter noção que o valuation ele tem um grau de subjetividade, que é o grau de subjetividade do analista que está fazendo essa análise.
Então, não necessariamente a ação vai chegar nesses valores, a R$ 90, mas com base no histórico de crescimento da empresa e no mercado que ela está inserida, há uma probabilidade disso acontecer. Vai acontecer de fato? Ninguém sabe, porque esses valuations eles são ajustados conforme a empresa entrega os seus resultados trimestrais. Então, se o resultado veio acima do esperado, o analista corrige. Se veio abaixo do esperado, a mesma coisa. Então, o que eu estou falando é que essa empresa ela tem o potencial para valorizar 125%. Ela vai valorizar esse ponto? Ninguém sabe, porque a gente não sabe quanto que vai ser o resultado futuro da empresa, nem ela mesma. Mas é a probabilidade disso acontecer. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, mande para outras pessoas. Tem os e-books aqui na descrição que podem potencializar o conhecimento de vocês a investir na Bolsa de Valores, ok? Um grande abraço, espero de coração que esse vídeo ajude vocês. Valeu!